A série de História da Tecnologia volta a falar de um período do mercado que foi muito importante para definir um setor inteiro. É o crash da indústria de games de 1983, uma crise que balançou as economias de muitas empresas e quase acabou com uma indústria que ainda teria muito futuro pela frente. Para saber do que eu tô falando, antes deixa o seu joinha antecipado aqui no vídeo, se inscreva no canal do Tecmundo se não for um inscrito e toca no sininho para receber notificações cada vez que um vídeo novo for enviado para o ar. Beleza? Então vamos lá contar a história da crise de 83 no mundo dos games. Primeiro a gente precisa avisar. Essa história é cheia de lendas e a gente vai desmistificar algumas coisas que você já pode ter ouvido. Além disso, são muitas as marcas envolvidas e claro que não vai dar para citar todas. E ó, boa parte dos acontecimentos vale mais para os Estados Unidos. De outras regiões eu vou comentar rapidinho no final. Dito isso, vamos para uma contextualização. No começo dos anos 80, quem reinava no mercado de games era a Atari, que tinha acabado de lançar o Atari 2600 e já lucrava horrores antes nos fliperamas. Tem a história deles aqui no canal para você saber mais. Tinha ainda a Activision já se destacando como uma desenvolvedora de games e dando crédito para os autores, uma coisa que a Atari não fazia. De forma mais discreta, a Nintendo já existia nos arcades, dividindo as atenções entre Japão e Estados Unidos com o fenômeno Donkey Kong, além do Magnavox com o Odyssey 2 e o Intellivision da Mattel. E 82 especificamente foi um ano muito bom para a indústria, mas tão bom que na verdade era uma bolha que estava prestes a estourar. Olha só a parte boa. Esse foi o ano de fundação da Electronic Arts, a EA, da Lucasfilm Games, que virou LucasArts, da Microprose. Em sucessos, tivemos Mrs. Pac-Man, Donkey Kong Jr. e o Q*bert nos arcades, o fenômeno Pitfall, o primeiro Flight Simulator da Microsoft e muito mais. Aliás, computadores que rodavam jogos também estavam vindo com tudo. Foi o ano do Commodore 64 e do ZX Spectrum da Sinclair, que teve vários clones lançados com base no seu sistema, inclusive no Brasil. Foi ainda o ano do filme Tron, aquele com Jeff Bridges, mostrando gráficos que na época eram incríveis e futuristas. O CEO da Atari, Ray Kassar, reconheceu em entrevista na época que o mercado estava dando sinais de saturação, mas que isso só aconteceria bem mais tarde, só que ele estava bem errado. Um dos primeiros sinais de que uma bolha estava prestes a estourar era a enorme quantidade de consoles à venda. Hoje, a gente está acostumado com o quê? Sony, Microsoft e Nintendo, fora PC. A Sega parou com consoles faz um bom tempo e ninguém realmente se arrisca a começar do zero, porque bater de frente com essa galera não é tarefa fácil. Mas olha o cenário diferente antes dessa bolha estourar. A lista de consoles que foram lançados entre a metade de 1982 e de 83 inclui o Emerson Arcadia 2001, de maio de 82, que foi elogiado por lá, mas passou quase despercebido. Em agosto, teve o ColecoVision, esse sim um rival de respeito. Em outubro, veio o Entex Adventure Vision, um projeto bem ambicioso que tentava simular a experiência do arcade. Em novembro, mais dois consoles, o Vectrex e o Atari 5200, que era uma versão turbinada do anterior que ninguém pediu e não foi bem em vendas. No começo de 83 veio o Intellivision 2 e o Coleco Gemini, que na verdade era só uma máquina de rodar Atari. Isso sem contar empresas de outros setores com clones de menor visibilidade. É opção demais, nem todas compatíveis umas com as outras, algumas precisando de acessórios para rodar o cartucho da rival. Bem parecido com isso era a situação das desenvolvedoras. Fora a enorme quantidade de consoles, rolava uma inundação de jogos, muitos sem qualquer tipo de licenciamento por parte das fabricantes de hardware, o que também significava zero controle de qualidade. A falta de critério é exemplificada não só pelos milhares de clones ou clássicos tipo Breakout ou Space Invaders, só mudando uns pixels ali chamando por outro nome. Mas também porque qualquer empresa, de qualquer setor, resolvia fazer um jogo próprio. Os exemplos mais citados são Chase the Chuck Wagon, distribuído por correspondência pela fabricante de ração Purina, e um título do Kool-Aid Man, o mascote da marca de bebidas. A Quaker Oats, aquela da aveia, chegou a ter uma desenvolvedora chamada US Games.
Videogames eram uma forma considerada cara de entretenimento. As compras eram mais concentradas em períodos de alto consumo, tipo no Natal. Ou seja, o público tinha muitas opções para escolher, o que não era tão bom nem para ele e nem para as empresas, e começou a perder a confiança nas marcas em alguns exemplos negativos. Por isso a gente precisa apresentar um personagem bem peculiar, que é o Howard Scott Warshaw, um programador e desenvolvedor que estava numa ótima fase na carreira. Ele criou para Atari um jogo muito elogiado, Yars' Revenge, além de um baseado em Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Essa adaptação chamou a atenção de ninguém menos que Steven Spielberg, que procurava um estúdio para fazer o jogo de E.T. o Extraterrestre, que foi lançado nos cinemas em junho de 82 e precisava ter um jogo pronto até o Natal. Você provavelmente já sabe que essa história deu muito, mas muito errado. Os problemas foram vários. As negociações dos direitos demoraram. O Warshaw teve pouco mais de 5 semanas para fazer um jogo que deveria levar 6 meses. E o resultado, em dezembro de 82, foi um jogo ruim, confuso, quase nada a ver com o filme. Ele não chegou a vender tão mal assim, essa é uma das lendas. Mas o principal problema é que o estoque de cartuchos era imenso, maior do que o número de consoles vendidos. E a ideia era conquistar um público que ainda nem tinha comprado seu Atari. A mesma coisa, fazer cartucho demais e vender menos, tinha acontecido meses antes com o port desastroso de Pac-Man para o 2600. O resultado foi uma imensa quantidade desse e de outros jogos simplesmente encalhando. A Atari não viu outra alternativa, a não ser descartar vários jogos e consoles em um lixão na região desértica de Alamogordo, no estado norte-americano do Novo México. Isso foi tido como uma lenda por várias décadas, até que uma escavação no local há alguns anos confirmou que os produtos estavam mesmo lá. Muitos dos cartuchos que foram recuperados hoje são até peça de museu. Especificamente sobre o Warshaw e o jogo do ET, tem uma entrevista com ele no canal do Voxel, que é bem reveladora, o cara é uma figuraça, não deixa de conferir. E a história do lixão lá de Alamogordo foi muito bem documentada no documentário Atari Game Over, assim como as piadas constantes de James Rolfe, o Angry Video Game Nerd, e tudo isso ajudou a popularizar essa imagem de que ele seria o pior jogo já feito, que, convenhamos gente, é um baita de um exagero. Além disso, o jogo do ET está longe de ser o grande ou então o único culpado pelo estouro de um setor inteiro, mas ele virou meio que um símbolo, uma explicação fácil. O resultado disso tudo então foi o Crash. Não é esse Crash, esse aí só veio em 96, mas o de uma década depois. Em 1983, aos poucos, tudo começou a encalhar. Especialmente os jogos despencaram de preço, o que na verdade foi ótimo para o consumidor. E vários dos aparelhos de 82 foram sendo descontinuados. E tinha coisa de qualidade saindo, mas a quantidade era visivelmente menor. E dava pra ver que tava todo mundo ou com medo de errar, ou simplesmente com o dinheiro escoando pelo ralo. Do lado bom, foi o ano do Star Wars da Atari para arcades com gráficos vetoriais, fora os clássicos Enduro, Decathlon e Keystone Capers. No fim das contas, a Atari perdeu 536 milhões de dólares em valor de mercado só em 83. O Ray Cassaro, o CEO, foi demitido pela Warner, que era dona da empresa na época, não só pelo desempenho horrível, mas por suspeitas de se beneficiar de informação privilegiada para vender ações da empresa antes da divulgação de um relatório financeiro que seria ruim para a marca. Ela tentou se recuperar com outros consoles, mas nenhum chegou perto de devolver a glória para a Atari. A empresa foi vendida pela Warner ainda em 84, com a divisão de arcades continuando como Atari Games e todo o resto indo para a Tremel Technology, empresa do fundador da Commodore, que rebatizou ela como Atari Corporation. Já a Mattel perdeu metade do valor, mas vendeu a divisão responsável pelo Intellivision em fevereiro de 84 por uma pechincha. A Coleco tentou sobreviver com brinquedos, mas também não deu. Ela deixou o mercado em 85 e faliu em 88. Até o setor de fliperama sofreu um baque grande no país, com várias casas especializadas simplesmente fechando. O resultado foram jogos mais ambiciosos, que precisavam revolucionar, trazer o público de volta, tipo Dragon's Lair, mas ao mesmo tempo com máquinas que ficavam cada vez mais caras. Os arcades continuaram existindo, é lógico, mas em um menor número. Os computadores, por outro lado, que rodavam jogos e ainda faziam outras coisas, tipo cálculos e tarefas profissionais, foram crescendo no mercado.
O Macintosh veio mais tarde, mas meses antes a Apple lançou várias atualizações do Apple II. Tinha Commodore, tinha IBM na marca, e todas elas tiraram uma casquinha dessa indústria. E o que deu para aprender com isso tudo? Bom, as lições são meio óbvias, mas realmente não foram seguidas naquela época. O tempo de desenvolvimento para um negócio complicado como um jogo é essencial. Além disso, nem toda empresa precisa competir em hardware e software, às vezes até ao mesmo tempo. Outra coisa, controlar quem lança jogo para você pode desagradar a alguns, mas impede coisas piores. E colocar o gerenciamento de empresas de jogos nas mãos de executivos que pensam pouco na experiência de consumo e só nos números, aí, meu amigo, é receita para dar ruim. Mas e o Brasil? Bom, aqui o impacto da crise de 83 foi praticamente zero. Na verdade, foi até o contrário. O país passava pelo período da reserva de mercado, aquele que impedia a importação ou venda de produtos estrangeiros de alguns setores, como de informática. E isso afetou bastante também os games. O resultado foi o lançamento de vários consoles com muito atraso, por meio de parcerias ou então de clones, que eram modelos copiados por engenharia reversa. Essa história já foi contada num capítulo só para ela, não deixa de conferir depois. Mas o fato é que o país não sentiu os impactos justamente por ainda nem ter uma indústria de videogames. Na verdade, 1983 foi o ano em que isso começou, o que você pode conferir no excelente documentário 1983, o ano dos videogames no Brasil inteirinho aqui no YouTube. No Japão, o impacto também foi diferente. O fato de muitas marcas norte-americanas terem quebrado e outras estarem com medo de voltar para o mercado de consoles domésticos ajudou uma certa Nintendo. Esse foi o ano da chegada do Famicom, lá no outro lado do mundo, que a empresa já queria ter lançado antes, depois de muito tempo experimentando com fliperamas. 2 anos depois, ele saiu como Nintendo Entertainment System nos Estados Unidos. É o bom e velho Nintendinho que estava com o caminho quase livre para brilhar por lá e garantir uma fatia imensa do mercado por vários anos. Até uma certa Sega começar a incomodar. Mas aí é outra história. E essa foi a história da crise de 83 nos videogames, um período cercado de lendas e que definiu os rumos de uma indústria. Se você quiser ver uma empresa, produto ou serviço aqui no quadro, deixa o seu comentário aqui embaixo. Lembrando que esse é apenas um resumo, é só um recorte, e muita coisa pode ficar de fora, então vamos conversar com educação aqui também. As fontes usadas na pesquisa estão listadas aqui na descrição. E não se esqueça de conferir a playlist do quadro, porque aquela história que você tanto quer ver já pode ter aparecido por aqui. Até a próxima!